Olá pessoal, tudo bem? Nós já nos encontramos na unidade 1 da nossa disciplina e agora eu quero dar as boas-vindas a vocês na unidade 2, ok? Nessa unidade, pessoal, nós vamos trabalhar alguns temas como a liderança nos contextos organizacionais, nós vamos trabalhar a motivação e nós vamos trabalhar também o clima organizacional. Pois bem, pessoal, a liderança é essa ideia aí de influenciar alguém, tá? Esse desejo aí de influenciar alguém, isso já acontece há algum tempo, né? É antigo esse desejo, tá? Na literatura a gente já pode perceber nessa questão da liderança e na era cristã, tá? Mas a liderança, pessoal, da forma que nós conhecemos hoje, tá? No ambiente organizacional, ela é um resultado e ela resulta também de um contínuo processo de atualizações, tá? No sentido de corresponder às diferentes exigências, perspectivas, necessidades de um contexto social especificamente. Então, diante disso, frente a um grupo de pessoas, o líder, a partir aí dessas contingências sociais, culturais, demanda de trabalho, tá? Recursos pessoais e recursos do trabalho também, tá? Relações interpessoais que são estabelecidas aí dentro de um grupo, relações de poder, de confiança, tá? Ele poderá exercer o seu papel, então, de diferentes maneiras, ok? Tá? Então, a gente pode observar que sem a liderança, pessoal, uma organização, ela só é um amontoado de pessoas. Sem essa liderança, a organização é uma confusão de pessoas apenas. A gente pode pensar também no exemplo, por exemplo, de uma orquestra, né? Então, assim, de uma orquestra, se ela não tiver um maestro, ela só vai ser um conjunto de músicos de instrumentos musicais, tá? Então, nesse contexto, as organizações, elas requerem uma liderança para desenvolver ao máximo seus preciosos ativos, ok? E nós vamos trabalhar também, dentro desse contexto, a questão da motivação, tá? A motivação, pessoal, dos indivíduos no ambiente de trabalho, cada vez mais ela é percebida como um fator importante no alcance das metas e também dos objetivos organizacionais. No entanto, a motivação individual de cada colaborador nem sempre ela está contundente com os interesses da organização. Então, é necessário, nesse sentido, relacionar a motivação com o desempenho e com o comportamento, com vista ao que? A alinhar as expectativas e mobilizar os diferentes indivíduos, as diferentes pessoas que interagem, né, em determinada cultura organizacional para resultados coletivos que renove esses propósitos individuais, ok, pessoal? Um outro assunto também que nós vamos trabalhar aí nessa unidade 2, tá? Esse assunto, ele está relacionado ao quê? Ao clima organizacional. Pessoal, o clima organizacional, tá? É um assunto, assim, relativamente novo, tá? Que ele vai atrair aí a atenção de psicólogos organizacionais, ele vai atrair também a atenção de vários profissionais que atuam na gestão de pessoas. Então, por que esse clima organizacional tem sido tema de estudo, tá? Tem fazido parte desse contexto? Porque nós sabemos que o clima favorável, ele contribui positivamente com a percepção das pessoas acerca do seu trabalho e acerca da empresa, né, que essas pessoas trabalham. Com isso, a gente consegue perceber que o desempenho e resultados tende a melhorar se a organização proporciona ou possui um clima organizacional
favorável. Ok? Então, o clima organizacional é um conceito importante para que nós possamos compreender de modo como que o contexto do trabalho, ele afeta o comportamento e a atitude das pessoas, tá? Neste ambiente, tá? A qualidade de vida e desempenho da organização. Então, fala-se em clima organizacional para referir-se às influências do ambiente interno de trabalho e sobre o comportamento humano também. Então, o clima organizacional, ele envolve alguns elementos da cultura, mas é mais superficial do que a cultura em si, ok? Pode-se afirmar, a gente pode ter a afirmação de que o clima é parte da cultura, está relacionado com o que pode ser experimentado de modo mais imediato, tá? Então, pessoal, o clima organizacional, ele pode sim influenciar a satisfação e o rendimento no trabalho e a motivação dos trabalhadores no trabalho, tá? O clima, então, ele vai funcionar como um regulador da produtividade dos funcionários e da empresa como um todo, tá? Então, pessoal, esses são alguns assuntos que nós vamos discutir durante toda essa unidade 2, tá? São esses assuntos que nós vamos trabalhar. Então, eu desejo vocês aí o sucesso nos estudos, tá? E nós nos encontramos aí na unidade 3.